No ar, Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, entusiasta dessas mulheres todas deste país. E esse programa vem para mostrar, para ensinar e para aprender contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais. Clica lá em youtube.com/radiopress, te inscreve no canal, clica no sininho, ou acessa a gente pelo facebook.com/Rádio Press Porto Alegre. Também é transmitido pelo Facebook Campo e Batom. E se você quer assistir depois, está lá em todas essas redes e ainda está no Spotify como podcast. Vamos continuar hoje com a nossa grande série, mais um episódio de Dinheiro é Bom e Eu Mereço, que tem o apoio da Jacto. Novos tempos, novas soluções. O tema de hoje será com o professor, economista e especialista em relacionamento financeiro no agronegócio, José Luiz Bassani. Boa tarde, professor. Como o senhor está? Boa tarde, Alessandra. Tudo bem com vocês? Obrigado aí pela oportunidade, né? E uma boa tarde para os ouvintes e espectadores aí do programa Campo e Batom. Que bacana. É um prazer enorme ter o senhor aqui, porque a gente vai tirar muitas dúvidas sobre crédito hoje, né? O crédito, principalmente que envolve financiamento rural. Existem muitas dúvidas relacionadas a isso, até porque quanto custa, na verdade, o crédito rural para o produtor, professor? Ele tem outros acessórios, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre esses acessórios? Legal. Então vamos lá. Os acessórios, né, do crédito rural, financiamento, é quando o produtor ele vai na instituição financeira, ele vai tomar um crédito e geralmente existem alguns serviços atrelados. Acho que tem que diferenciar bem o que é necessário para a segurança também da atividade, do retorno do capital investido por parte da instituição financeira e também como proteção ao produtor rural. Então, a questão, existe o seguro, seguros agrícolas ou aquele que nós conhecemos como Proagro, né, que é o Uhum. seguro da lavoura. O seguro da lavoura é fundamental, principalmente em épocas que nós tivemos aí frustração de safra por estiagem ou por geada, né, o que mais aconteceu no país neste último ano aí. E então precisa ter essa proteção. E isso pode ser carregado dentro do financiamento. O produtor pode, né, pode financiar esse seguro. Seguro de penhor rural é uma outra modalidade. Vou te dar um exemplo. Uhum. Quando compra um trator, né, aquele trator ele pode, em qualquer momento, sofrer um acidente, pode ser furtado, né, ter um dano que vai impactar financeiramente. Se ele, Uhum. e como aquele bem está dado em garantia, geralmente, para o banco, ele tem que ter essa proteção. Né? E é uma proteção também para o produtor. Bem como o seguro prestamista, né? Que em caso o produtor vier faltar, né? Vamos dizer assim, vier falecer mesmo, né? Nesse caso, o seguro quita o financiamento, evita uma dor de cabeça maior para os familiares. Eu ouvi uma frase agora há pouco que a respeito de acessórios, resumindo a seguros, a gente faz seguro não é se vai usar o seguro, a gente sabe quando que vai usar o seguro, né? Então, às vezes, você pode ser que em um ano não use, pode ser que no outro você tenha uma frustração de safra, tenha que acionar um seguro agrícola, um Proagro, enfim, o seguro é uma É indicado que o produtor faça isso, faça o seguro, né, professor Bassani? Oi, professor. isso é importante, né? A proteção. Oi, Tá me ouvindo? A acho, nossa rede acho que oscilou, deu um delay, né? mas a gente estava falando sobre a importância de ter seguro, de não arriscar, né? Porque tem gente que faz que faz a plantação toda sem seguro. Muita gente. Ainda é uma realidade, né? Por mais que tenha o subsídio do governo federal na questão do seguro agrícola, né, do seguro de lavoura, já está sendo estendido o seguro pecuário, né, para a produção de gado. Vamos por lá
Tá um rebanho lá perto de uma árvore, vem uma tempestade lá, dá um raio, o plantel, morreu todo o plantel. Hoje já Hum, tem seguro pecuário protegendo, né? Eu lembro de uma história não tão boa, né? Porque o produtor que tinha acabado de financiar 6, 7 vacas lá, pagou seus 20 mil reais na época, se não me uhum. engano, acho que até mais. Ele acabou, logo que ele comprou, aconteceu um evento desse, ele perdeu todas as vacas Puxa. e não tinha proteção. Na época, acho que não tinha nenhum produto ainda, né? Então, veja só, ele ia ter que ficar pagando por uma coisa que ele já não teria mais, que já não lhe geraria mais renda, ou seja, prejuízo total, né? Então, tem que ser desmistificado mesmo a questão de seguro, para que ele possa, assim, ter um sentimento de que está protegido. Além do seguro, é importante também o produtor ter consciência sobre outros aspectos do crédito rural, né? Quais são os outros custos que ele tem? Porque tem uma coisa que o pessoal reclama bastante: a conta não fechou. Tirei o crédito, fiz o financiamento, aí chega no final, parece que pagou bem mais do que deveria, né? Por que isso acontece, professor? É, tem vários motivos que faz isso acontecer na realidade, né? Uma delas é quando se faz um financiamento de longo prazo, vamos dizer assim, um financiamento de investimento na sua propriedade, Uhum, onde que se tem um prazo de carência para que essa atividade ela comece a render, né? Ter uhum, rendimentos. Aí para ele poder pagar. Às vezes ele faz um financiamento com 2 anos de carência, e ele não paga o juro, pelo menos, né? Que é quando você vai pagar uma prestação, é uma parcela do capital que se pegou emprestado e mais o juro, né? Então, às vezes a pessoa não paga o juro no período de carência, que é uma coisa que às vezes não é bem informada, que não é obrigatória, dependendo não é da linha de obrigatório. crédito. Só em casos específicos, muito específicos, acho que, por exemplo, o BNDES, eles aí tem que ser feito o pagamento do juro na carência. Mas pelo menos isso, é um valor um pouco menor, né, do que o capital, a parcela correspondente ao capital. Aí acaba que fica juro sobre juro, fica acumulando, e daí, claro que vai ficar aí um valor muito maior quando chega lá no final do financiamento. Acho que falta ainda um pouco a orientação por parte de profissionais no mercado financeiro, prestar essa informação entra na educação financeira do produtor, né? Uhum, Então, para que o produtor esteja bem ciente, né, do que está sendo passado ali aquele financiamento. E uhum. assim, acaba que outros meios, aí ele acaba precisando se proteger aí para que tenha um custo, ele acaba analisando ano a ano, quando pedir um extrato atualizado da sua dívida, né, do seu financiamento, para poder acompanhar, né, para que ele tenha ali o fluxo de recebimentos compatível com a despesa que ele tem lá com a devolução desse financiamento. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Chega mais, faça suas perguntas aqui no programa. Aproveita o professor Bassani, que vai te dar todas as dicas e esclarecer todas as suas dúvidas sobre crédito rural. Professor, o que ainda está incutido no crédito rural além do custeio? Tem outras coisas aí. Porque não é só chegar lá no banco e assinar, tem toda aquela papelada, tem toda uma burocracia. E às vezes a gente, tá, vamos lá, tem que assinar isso aqui mesmo. Mas o que mais é importante o produtor saber que está além do custeio? Tem, Alessandra, tem, claro, nós falamos de acessórios, nós falamos de juros, né, o pagamento das parcelas, ou principalmente quando se vai contratar custeio, existe aqueles que se chamam os penduricalhos, né, às vezes é, onde tem que estar muito claro o que é venda casada, né? Hum, E o que é algo que é complementar, né? Uma oferta que é a reciprocidade bancária, né? Na verdade, né? Que é o termo mais utilizado. Por ter trabalhado no Banco do Brasil por 12 anos,
né, e 20 anos de sistema financeiro, que estou completando inclusive hoje. Parabéns! Obrigado. Nos permite dizer o seguinte, né, a distinção dessas duas coisas, que é reciprocidade e o que é venda casada. A reciprocidade bancária é quando você tem um relacionamento com o banco, né, com a cooperativa de crédito, você consegue, às vezes, um prazo ágil, um financiamento, né, que geralmente, agora está se agilizando, mas às vezes os processos são morosos. E aí, claro, o gerente de banco tem metas de outros produtos e serviços, mas que sejam ofertados soluções que estejam aderentes à realidade do produtor, né? E se o produtor concordar numa boa, onde a grande maioria acaba topando, ele vai fazer lá uma proteção para a residência dele na cidade, ou a proteção, ou um consórcio de um veículo ou de uma máquina agrícola que ele pode estar programando a compra futura do equipamento. Enfim, coisas que fazem sentido, né? Isso, quando está de comum acordo, é reciprocidade. Agora, quando é exigido incondicionalmente para o produtor, olha, eu só vou liberar esse financiamento para você se você fazer um consórcio. Aí, isso é venda casada. Aí, isso é prática ilegal, já tem regulamentado isso, que tem o direito, né, o produtor, de formalizar uma denúncia no Banco Central. A CNA já divulgou material específico sobre isso. Então, assim, saber essa distinção, né? Quando é uma oferta incondicional, você só sai com o financiamento se fazer algum produto comigo, aí é venda casada e aí é totalmente errado. E ninguém tem obrigação de fechar outros produtos com o banco por causa que tem que por obrigação de ter que ir lá fazer um empréstimo, um financiamento, né? Inclusive, o material da CNA está disponível no site da Confederação Nacional da Agricultura. Quem quiser dar uma olhada melhor, é só entrar lá no site que está disponível. Mais alguma coisa, professor, que o senhor tem a registrar que está incutido, né? Um desses penduricalhos importantes que passa despercebido pelo produtor? Uma atenção especial que nós já falamos, que é a questão do seguro. Quando o seguro envolve aquilo que está sendo dado em garantia, que é o penhor da safra, ou penhor do equipamento, né? Ou quando se vai fazer uma benfeitoria, que se coloca uma garantia real, né? Esse sim, por força do contrato, como possibilidade de garantia do recebimento, a instituição financeira pode solicitar. Então, esse é um caso que já está, assim, faz parte dentro da regra. Professor, uma pergunta que fizeram, já deixaram aqui no nosso programa, acho que assim, o senhor já respondeu em parte aqui, é por que se paga tanto juro para fazer um financiamento, um crédito rural? Então, por que se paga tanto juro? Às vezes é justamente por a falta da orientação adequada quanto à programação do pagamento de juros, para não ficar acumulando juros sobre juros, que é o caso do não pagamento no período de carência, é um dos exemplos. Um dos exemplos também é o pagamento em atraso, claro que vai acarretar, né? Às vezes o atraso acontece não porque às vezes é por desorganização financeira, né? Acaba deixando, acaba esquecendo, não tem um controle. Eu sempre gostava de fazer para o produtor uma planilha, uma anotação ali, ó, vai vencer um custeio lá em maio, né, de 2021, vai vencer um investimento, a compra de um trator tal mês, né, fazia tipo um cronograma, né, para evitar esse tipo de desorganização. Sim, porque acaba pagando um juro que não é necessário, juros sobre juros, realmente. E isso fica bem dolorido no final da coisa, né, no final da história, né? Exatamente. E tem mais. Sim, pois não? E tem mais, a questão é deixar de se fazer um investimento no futuro, deixando para o futuro o risco de se pagar muito mais, não só o juro em si, mas aquilo que ele está deixando de ter de retorno se ele ficar adiando o investimento. Porque o juro pode subir a qualquer momento, né? Então pode, ou seja pelo plano safra, ou se ele pega um recurso
de financiamento do agro, mas com taxas livres, né? Então, esse custo do dinheiro pode prevalecer ao longo do tempo, à medida que ele adia a decisão do investimento. Professor, qual a forma mais inteligente de aproveitar um financiamento? A forma mais inteligente de se aproveitar um financiamento é quando é aquele financiamento tomado de forma consciente. Né? É aquele que vai te gerar um impulsionamento do seu negócio, o crescimento do seu negócio. Né? E isso pode ser envolvido não só o produtor de forma isolada, mas como os familiares, de uma forma conjunta, quando você vai tomar um financiamento coletivo, como, por exemplo, na construção de aviários. Uhum. Eu liderei por 4 anos a concessão de financiamentos de aviários por meio de integração, onde que envolvia de 4 a 6 membros da família. Né? Eram investimentos altos e havia uma limitação por CPF. Então, uma coisa foi muito bem estruturada, que foi usado um crédito de forma inteligente para poder promover a diversificação da atividade agropecuária, né? O produtor não fica refém apenas de uma atividade, poder gerar mais renda, né? E isso vai poder criar mais qualidade de vida, resultar maiores resultados. Esse é o crédito inteligente. Ao contrário do crédito, às vezes tomado para suprir uma necessidade, para tapar buraco, por exemplo. Pegar um crédito Atípico. aí. Isso, pegar um crédito que acaba sendo para uma despesa pessoal, né? Para comprar uma caminhonete, às vezes que não é uma linha. Você está pegando custeio para comprar uma caminhonete. É o desvio de finalidade. Esse é o grande risco, é o grande perigo que se tem, porque pode fugir do controle do produtor. Então, ele deve ser justamente para investir na lavoura, para fazer. Ele tem que ser a semente, né? O crédito tem que ser semente para alguma coisa vingar e dar frutos. Não adianta investir num produto que vai ser despesa para a propriedade ou para a vida pessoal. Então, não é um bom negócio nesse sentido, né? E um hábito que deve ser cultivado cada vez mais é a separação das finanças pessoais, as finanças da família, com as finanças do negócio. Tem uma empresa, o produtor tem uma empresa dentro dele, né? Então tem que saber separar as duas coisas para que você tire a renda do seu negócio, mas sabendo o que tirar para poder prover suas necessidades, seus objetivos pessoais. Nós tivemos aqui duas outras entrevistadas, a Raquel Santos e a Luciana Martins, e elas comentaram muito sobre a importância de fazer essa separação. O senhor quer nos dar na prática um exemplo de como fazer essa separação? É um pequeno produtor, né? Ele tem lá a sua produção de várias coisas, inclusive ele vende na feira, comercializa numa feira semanalmente seus produtos. Como é que ele tira uma renda pessoal, né, para a família ou para ele, né? E o que ele pode transformar para reinvestir no negócio? Como é que ele faz essa conta, essa separação no caderninho, que é a coisa mais prática, né, que a gente tem hoje? É isso que eu ia falar, Alessandra, a questão de como começar, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum tipo de controle. E o caderninho eu vejo como primeiro passo, né? A forma mais simples, né? Você parte do mais simples, depois, à medida que vai evoluindo, você usa uma ferramenta, uma planilha, um sistema, mas isso conforme o estágio de necessidade e também de conscientização para que possa isso ser alimentado constantemente, né? E através dela gerar informações de quanto que está rendendo sua atividade, né? A rentabilidade do seu negócio, o quanto que está sobrando de dinheiro, efetivamente, né? E para Uhum. que possa destinar de forma que o produtor possa se pagar, né? Porque ele está empregando sua força de trabalho, né? Por mais que ele seja dono, né? Mas está colocando seu tempo, a sua força de trabalho, e ele precisa ser recompensado, nada mais justo. Então, a forma que ele estabelece, olha, eu posso tirar tanto por safra, por entrega de produto, para o meu bem-estar, para o bem-estar da minha família, né? Estabelecer um critério. Isso no caderno já pode ser possível,
né? Uhum, uhum. Então, a partir desse controle financeiro, para que ele possa saber gerar, estimar o quanto, estimar não, saber o quanto que sobrou após a safra, após que ele ter vendido o produto, entregue, né? Ele vai poder, assim, tirar um salário, tirar o lucro, a parte que é um lucro, né? A parte que ele pode reinvestir no negócio e ter uma reserva de emergência também, que pode surgir um imprevisto, e é uma recomendação que eu faço. Sempre tenha uma reserva de emergência, às vezes de 6 a 12 meses, tanto da sua vida pessoal como da sua atividade. Não depender exclusivamente de pegar um dinheiro de última hora, a toque de caixa, que às vezes é o dinheiro mais caro que se tem quando se precisa na hora, Uhum. é o dinheiro mais caro, mas sim pegar, ter uma reserva de emergência, às vezes até para uma oportunidade, tipo comprar um insumo, aproveitar uma promoção para pagamento à vista. Por isso que eu defendo a reserva de emergência. Interessante. E é importante, pelo que eu entendi, ter a reserva de emergência para a vida pessoal, né? Dividir a conta da vida pessoal e construir a reserva de emergência, os sonhos da vida pessoal. E a reserva de emergência para o negócio, que é o que o senhor está falando de comprar um insumo, oportunidade de um insumo, ou se deu um sinistro em algum lugar, ter como pagar e reverter a situação, certo? Exatamente, tem que começar a ter, claro que isso ainda é realidade para poucos ainda, é justamente porque ainda não se tinha a cultura da educação financeira. E uma Claro. das nossas atribuições é poder trazer cada vez mais a importância da educação financeira, que ela vá se estender para o campo, né, na realidade do produtor rural. Então, para ter uma boa divisão, uma boa organização financeira aí, à prova de imprevistos, né? Isso aí. O senhor falou em educação financeira, né? A gente está fazendo essa minissérie Dinheiro é Bom, Eu Mereço para justamente auxiliar os produtores, as produtoras, nossas ouvintes principalmente, sobre como começar, né? Dar um start, um norte para a gestão financeira. O senhor tem dicas de lugares, sites, aplicativos que podem auxiliar nessa educação financeira para o produtor rural? Olha, eu vejo que o Senar tem desenvolvido alguns trabalhos, e está aprimorando na capacitação da rentabilização do negócio dentro da atividade rural, né? A profissionalização da gestão. Existem cursos já, eu ministro cursos onde falo de planejamento financeiro, né, planejamento de organização, de educação financeira, para famílias rurais, né, para empresas rurais familiares, né, que predomina. Então, hoje está se começando dentro do agro, né, a realidade de educação financeira. Claro que nas redes sociais tem conteúdos assim mais abrangentes, falando sobre poupar, né, de guardar dinheiro, investimentos, cada vez tem os ícones aí das redes sociais, né, mas aí o tema específico para o agronegócio é algo que eu identifiquei que ainda está se começando, está engatinhando, mas que a gente pretende aí a cada vez mais trazer esse nível de informação, de conhecimento para o produtor que possa aí tomar suas decisões com maior clareza. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Imagine levar a máquina dos seus sonhos direto para a sua propriedade, sem precisar juntar o valor total de uma só vez, o custo mais baixo e ainda por cima sem juros. Inúmeros produtores já realizaram isso com o Consórcio Nacional Jacto. São parcelas flexíveis e planejadas para você comprar sem abrir mão daquele dinheirinho guardado para outras necessidades. A liberação é de 100% do valor do bem. Os consórcios agrícolas cresceram quase 21% no último ano e você pode fazer parte disso. Deixe o Consórcio Nacional Jacto cuidar de seu futuro no agro. Jacto, novos tempos, novas soluções. Aproveito a deixa da Jacto para dizer que o nosso próximo assunto de dinheiro é bom e eu mereço será no dia 20 de dezembro e a gente vai trazer um especialista para falar sobre consórcios. Professor Bassani, mais uma pergunta. Como o produtor faz para tirar a renda
da renda dele, nunca se sabe qual é o valor. Ah, é um percentual? É um valor fixo? É um valor que ele tem que ser flexível conforme o valor que entra, né, de entrada eu pego um percentual? Como é que ele separa o valor que deve ser para a vida pessoal do negócio, tendo como o fruto o negócio, né? Isso é muito importante porque assim não existe uma resposta pronta. A resposta pronta depende da realidade de cada um. Uhum. É claro que ela primeiro tem que ser medida. Qual que é a sua realidade financeira? Você geralmente as pessoas fazem o seguinte: elas primeiro avaliam quanto que tem de despesas pessoais para daí tirar uma renda que venha a suprir as despesas pessoais. Pois é. Né? E só que às vezes essa despesa ela pode estar muito alta ou fora da realidade, né? O que pode provocar aí dificuldades financeiras no futuro. Eu acho que o primeiro passo, quando se trata, hoje predomina as propriedades geridas por famílias, né? Por grupo familiar, está lá o pai, a mãe, os filhos, né? E a extensão da família, deixar claro o quanto que seria, olha, para cada realidade de cada um, o quanto que seria, tipo, tirar em cada safra, ou por mês, né? É que é difícil, quando se fala de safra, né? Você tem renda 2 vezes por ano, se não uma só, né? Então não dá para se falar de salário, mas pelo menos se prevê o quanto que vai poder tirar, né? Uma parcela do ganho que teve para que possa suprir as necessidades pessoais. Uhum. Então precisa fazer essa separação primeiro, e aí o que vier de bom a mais, você pode depois, em comum acordo com a família, né, com o grupo, tirar uma parte, né, a mais para realizar algum sonho, algum desejo. E por isso, mais uma vez, eu reforço a importância da reserva de emergência, né, porque você pode, em algum momento ou outro, estar precisando dela, né, ou às vezes a incrementar ainda mais essa reserva para depois você ficar tranquilo, é um colchão de segurança. Legal. A gente estava conversando antes, né, professor, sobre o crédito que ele é subsidiado pelo governo, mas cada vez mais entidades, empresas, né, financiadoras, empresas de financiamento, estão querendo uma fatia do agro e estão entrando neste mercado. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Que empresas serão essas? São confiáveis? O produtor, então, vai poder contar, além do governo, com um subsídio diferenciado? É isso? É um ponto muito importante, Alessandra, a questão do financiamento rural. Hoje, eu estava até fazendo uma pesquisa sobre o crédito rural que é subsidiado e controlado pelo governo federal, aonde a grande parte dos produtores buscam, já foi liberado de julho até novembro 131 bilhões de reais, ou seja, mais da metade do que prevê o Plano Safra para 2021-22, que é de 250 bilhões de reais. Foi avaliado também a necessidade de crédito para o setor do agronegócio. Ele está estimado em torno de 700 bilhões de reais. Então, ou seja, não tem dinheiro com recurso, com juros subsidiados suficiente para atender toda a demanda. E aí, aonde que o produtor vai buscar? Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Eu sou a Alessandra Bergman, jornalista, e aqui a gente está fazendo a minissérie Dinheiro é Bom e Eu Mereço, hoje com o professor José Luiz Bassani, que está falando sobre custo efetivo de financiamento rural. Professor, o senhor estava falando aí, a gente teve um probleminha técnico, o senhor estava falando sobre essa importância de outras entidades que têm a disponibilidade de oferecer crédito. São garantidas para o produtor essas outras entidades? Sim, continuando a minha fala, né, o crédito subsidiado, então ele está sendo tomado de uma forma mais rápida e nem todos conseguem acessar, até porque tem limites individuais para atender o máximo de produtores possível.
Então, o que está acontecendo? O governo ele vai direcionar a tendência para os próximos anos, direcionar o crédito subsidiado para os pequenos produtores, e a partir de um determinado porte maior de produtor, vai ter que buscar dinheiro do mercado financeiro. Uhum. E hoje, até essa semana, eu estava em São Paulo, onde eu comecei a estruturar uma espécie de uma loja, onde várias instituições financeiras vão estar presentes nesta empresa, que vai ofertar, de acordo com a necessidade de cada produtor, o financiamento adequado para a sua realidade no mercado financeiro. Hoje, você tem geralmente acesso restrito a 1, 2, no máximo 3 bancos, e aqueles que estão no município. Isso. E a oferta do mercado financeiro é muito maior do agronegócio. Cada vez mais bancos estão com interesse de entrar no agronegócio. Por isso que a iniciativa, né, essa empresa é a Kona Capital, lá de São Paulo, onde a gente foi convidado para estruturar, né, de que forma os bancos poderão ofertar crédito para os produtores rurais como complemento àquele recurso que ele já tomou do recurso controlado, né? Visando, assim, para não faltar recurso para uma safra ou para fazer um investimento, né? Visto que, às vezes, dependendo da linha de crédito, os recursos já acabaram, e principalmente o de máquinas, que já está com essa escassez. Então, essas entidades financeiras, que podem não ser bancos também, né, professor? Podem ser outros tipos de financeiras, vão poder oferecer, e inclusive o produtor não precisa estar alocado no mesmo município que a financiadora está oferecendo o dinheiro. Isso pode acontecer a nível de Brasil, em qualquer lugar. Posso estar no Paraná e pegar um financiamento no Rio Grande do Sul, é isso? Isso é possível, será possível, né? Porque será não é um atendimento virtual, se prezará pelo relacionamento com o produtor, né? Ouvir a necessidade, ouvir o que o produtor precisa na sua realidade, e na capacitação, né? Na captação de recurso, o interesse é de procurar o melhor recurso com a menor taxa de juros e com as melhores condições, que estejam compatíveis com o sistema financeiro, com o mercado, que seja justo para o produtor. Então, é isso que a gente está buscando. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Você viu só esse assunto com o professor Bassani? Gostou? Pode ser um próximo capítulo de Dinheiro é Bom e Eu Mereço 2022. Que tal? Comenta pra gente lá nas nossas redes sociais se você está gostando desse programa, o que você achou e o que mais você quer saber sobre Dinheiro é Bom e Eu Mereço. Professor, a gente vai ter que encerrar nosso programa, já estamos com o tempo aqui já na medida. Quero agradecer muito a sua presença e que o senhor volte aqui para nos dar mais dicas financeiras. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Alessandra, é uma satisfação poder estar aqui participando, né? E estamos à disposição aí para conversarmos mais a respeito e sobre outros temas aí. Estamos à disposição também para ouvir os produtores rurais aí de todo o Brasil. Muito obrigado. Este foi Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira, com a série Dinheiro é Bom e Eu Mereço, que tem o apoio de Jacto. Novos tempos, novas soluções. Até o próximo programa.